Esta chamada está sendo gravada. Bom, gente, sejam todos muito bem-vindos a essa DR com o DR, essa conversa que eu vou ter hoje com a doutora Sandra Moio, que é uma especialista em cirurgia plástica e uma especialista no atendimento ao paciente queimado. Nesses últimos meses, a gente viu uma atualização do ATLS, o ATLS 11, que trouxe um protocolo completamente novo, pelo menos diferente do que se trazia na 10ª edição, sobre o atendimento ao paciente vítima de trauma por queimadura, e aí eu resolvi trazer hoje uma especialista, alguém que cuida do paciente grande queimado, e que vai trazer para a gente muitas informações. A gente vai falar tanto das atualizações do ATLS, de o que o protocolo traz, mas principalmente do dia a dia, do trabalho da doutora Alessandra no dia a dia com o paciente grande queimado. Ela vai poder trazer para a gente muita informação e principalmente muito conhecimento sobre esse tema. Boa noite, doutora Alessandra, seja muito bem-vinda e muito obrigado por participar dessa DR com DR com a gente. Boa noite, doutor Carlos, e boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, e poder difundir essa diferença, né, e a diferença realmente no que faz para o paciente queimado, isso é muito bom, e isso com certeza vocês vão ter e vão levar para a vida toda esse diferencial. Saber que o paciente queimado precisa de um atendimento inicial, que é feito por todos nós, pelo ATLS, e vocês poderem fazer um pouquinho de diferença, um atendimento já primário na sala de emergência, isso é importantíssimo. Alessandra, se apresenta para a gente primeiro, fala quem você é, a sua formação, onde você trabalha, para o pessoal que não te conhece ainda, Sim. te conhecer. Tá bom, eu sou aqui de São Paulo, eu me formei nos anos Guaraná com rolha, eu me formei em 2000, fiz cirurgia geral, fiz cirurgia do trauma, fiz cirurgia plástica e depois me especializei em queimados. Então, eu não aguentava mais CR1, né? Uhum. Mas queimados eu sempre gostei desde o começo da faculdade, desde o segundo ano da faculdade eu queria trabalhar com queimados especificamente. Olha que bacana. Até então eu não sabia que precisava ser cirurgião plástico para trabalhar com queimados. Uhum. Eu não sei se vocês sabem, tinha um livro do professor Ivo Pitangui, ele escreveu um livro que ele atendeu vítimas de queimadura num circo que pegou fogo lá em Santos, e ele era de Santos, né? Uhum. E eu fiquei apaixonada pelo livro, falei, eu quero fazer isso também. Que bacana. Então foi isso que me despertou. Eu trabalho num grande hospital de trauma aqui de São Paulo, e eu faço a parte de cirurgia geral e já pego os pacientes da UTI de queimados também. Então, fica muito bom e isso dá um resultado excelente para os pacientes, que é uma continuidade, né? E num curto espaço de tempo. Isso. Eu não sei como que é aí em Minas, doutor Carlos, existe o CROSS também? O equivalente ao CROSS? Sim, aqui existe o CROSS, aqui a gente tem como referência, eu moro em Belo Horizonte, e não só para Belo Horizonte, mas para uma região inteira de Minas Gerais. Sim. A nossa referência de grandes queimados é o Hospital João 23. Sim. Então, todos os grandes queimados, o nosso hospital de atendimento terciário é o João 23, a gente sempre manda para lá. Uhum. As unidades de pronto atendimento, os pronto atendimentos de hospitais recebem esses pacientes, a gente faz o primeiro atendimento primário, estabiliza o paciente, faz o contato com o João 23 e encaminha esses pacientes para lá, para serem atendidos lá. Tá. Quando o pré-hospitalar pega esses pacientes, a maioria das vezes eles já levam direto para o João 23. Sim, sim. A menos que o paciente esteja muito instável ou muito próximo a uma unidade de pronto atendimento, que seja referência de atendimento de trauma, e levam o paciente para estabilizar e depois continuar para o João. Sim. O que a gente vê aqui em São Paulo, aí também deve ser, que a justificativa do SAMU, do COBOM, esse é o hospital mais perto, então eu trouxe aqui mesmo. E, na verdade, não é muito bem assim, né? Não é. O hospital tem que ser o mais próximo para o recurso que o doente precisa. Exatamente.
É uma das teclas em que o ATLS bate bastante, é quando a gente fala de transporte de paciente, transferência, Uhum, o paciente precisa ir para aquela unidade que tem a capacidade de atender a demanda dele, a necessidade dele. exato. Não necessariamente que seja a mais próxima. Tomara que essa referência seja próxima da cena do trauma, mas, por exemplo, um paciente grande queimado, ele precisa ir direto para um centro de queimados, a menos, como eu falei, que esteja um paciente muito grave, muito, Sim, muito instável, que precise de uma estabilização. O que a gente sim, chama vai fazer um pit stop ali na UPA, no pronto-socorro, mas que o transporte continua. Inclusive, a gente até pede para que a ambulância do SAMU espere, do COBOM, espere para a gente dar essa estabilização no paciente e depois ela mesma continue o atendimento e o transporte do paciente para referência. Isso para tudo, mas principalmente para o queimado, que a gente sabe que o tempo é muito importante nesse primeiro atendimento, né? sim, O tempo mais ágil e principalmente não só tempo, mas as capacidades e as necessidades do paciente se encontrarem. Eu costumo falar que se você correr com o paciente para um local errado, você está adiantando a morte dele em vez de salvar. exatamente. Você pega E, um paciente grande queimado, leva para uma unidade que não tem capacidade para atender, você está piorando o paciente. e eu digo, eu complemento com mais uma coisa, e infelizmente é o que a gente enfrenta no Brasil afora, aí, são profissionais que não estão acostumados a lidar com o grande queimado. Exatamente. É, não estou desmerecendo ninguém, cada um tem sua especialidade, o ATLS é para todo mundo, não é para cirurgião, você Não. sabe, doutor Carlos. Semana retrasada, eu também sou instrutora do ATLS, semana retrasada eu dei um curso que, na turma, existiam 5 psiquiatras. Olha que interessante. Nossa, foi muito, muito É bacana. bom, não é? Eles foram muito bem. Sim. Eu reparo isso também. Eu fiz uma turma de ATLS agora, esse fim de semana, em Goiânia. Sim, Eu reparo quando não são especialistas em cirurgia, cirurgiões ou com as suas eles se dedicam especialidades, mais, né? dedicam muito, mas muito mais mesmo. Inclusive, um dos nossos instrutores da equipe que eu trabalho, lá de Goiânia mesmo, ele é Sim, instrutor e diretor, ele é psiquiatra de formação. olha, Então, nossa, muito bacana. não tem que ser cirurgião, né? A Não, gente precisa difundir isso, que o primeiro atendimento que o paciente recebe, avaliação primária, no pronto atendimento de urgência, não tem que ser dado por um cirurgião. E o fato de eu ser cirurgião e estar lá dando o primeiro atendimento, não significa que eu seja melhor do que um clínico que saiba fazer um exato, exato, protocolo, que um psiquiatra, que um ginecologista. É importante saber usar o protocolo. A sua especialidade, talvez, some algumas coisas, né, some algumas capacidades naquilo que você vai fazer, sim, mas o protocolo ele deve ser feito por todo mundo. Inclusive, um sim, generalista que não tem nenhuma especialidade pode ser um ótimo primeiro atendedor, um trauma responder, o cara que vai estar lá na porta para atender o paciente bem dentro do protocolo, e se fizer isso, a certeza de que o paciente vai sair melhor é muito grande. exatamente. E esse mecanismo de esperar a ambulância do SAMU, do COBOM, funciona aí? De esperar como que você fala? Deles esperarem para levar o doente para outro serviço. Funciona sim, sabe? É, A gente tem uma dificuldade, um pouco de dificuldade aqui com a regulação, com a central do SAMU, que é sim, o médico que está lá de plantão, e olha que interessante, a gente vai ter mais dificuldades com os médicos que fazem regulação do que socorristas. Às uhum, vezes, quando eles chegam na ambulância e a gente explica para eles, ó, o paciente está muito grave, a gente vai fazer o primeiro atendimento dele, mas o paciente precisa continuar. Então, como somos uma equipe, alguém já entra em contato com o hospital de referência, avisa que o paciente está ali, que a gente está estabilizando, e se o hospital pode receber. O hospital dá o aval, pode mandar. Então, a gente já comunica com o pessoal da ambulância, e o pessoal da ambulância para e realmente espera. E, às vezes, a dificuldade é os socorristas da ambulância fazerem contato com a central uhum, e, e convencerem a central de que eles devem ficar ali para esperar o paciente. né? Que bom, que bom. Isso é uma diferença muito grande. Aqui em Isso São Paulo, infelizmente, isso não funciona. não funciona? Não funciona.
O SAMU, inclusive, o SAMU, o Cobom, a intenção deles é jogar no hospital, eles não esperam nem para passar o caso para o médico, sabe? Se você carimbar a fichinha deles, eles vão embora, eles desaparecem. Às vezes a gente não precisa nem carimbar, eles desaparecem de qualquer forma. Ah, não. Aqui eles não podem deixar o paciente nem passar o caso para outro profissional que não seja o médico que está de É, plantão. Nem para triagem, nem para enfermagem, eles têm que passar para a gente. Até para a gente saber se pode receber o paciente, né? sim, com certeza. Bom, então, vamos lá. Alessandra, vamos falar sobre o grande queimado, que é a nossa, o que a gente quer falar mais aqui hoje, porque você é especialista em grandes queimados. A minha primeira pergunta é: tendo o paciente chegado no pronto atendimento, sendo atendido por alguém que tenha a capacidade de atender dentro do protocolo do ATLS ou qualquer outro protocolo de DAO. A gente fala do ATLS porque é a referência, né, do atendimento de DAO. Existem milhares de outros protocolos, milhares não, dezenas de alguns protocolos que também regem como o trauma deve ser atendido, mas basicamente todos eles se baseiam no ATLS. Sim. Né? Então, o paciente chega, ele é bem atendido dentro do protocolo do ATLS. Você trabalha no pronto atendimento também? Você dá o primeiro atendimento? Sim, trabalho no pronto atendimento, faço porta de cirurgia geral. E trabalha no CTI também? Sim, também. Você vê, quando o paciente é atendido por outros colegas, vamos dizer, porque com certeza quando é atendido por você, você faz um atendimento só do começo até o final. Quando o paciente ele é atendido dentro do protocolo, e a gente, quando recebe o paciente de um colega, a gente percebe que o protocolo foi seguido ali. Faz uma diferença para o paciente, quando ele está no CTI, para o desfecho desse paciente, na avaliação terciária e na alta do paciente, ou não? Sim. Doutor Carlos, eu acho que a gente conversou, eu troquei meia dúzia de ideias com o senhor no privado e falei que a gente está desenvolvendo uma pesquisa com relação à presença ou não de insuficiência renal no paciente. Uhum. Ele é um pouco, o que a gente tem visto, que ela é um pouco mais precoce nos doentes que não recebem o volume adequado. Tá? Como você disse, a gente precisa basear, tem que ser muito criterioso nesse embasamento com relação ao débito urinário. Sim. A gente não pode deixar passar batido. E isso faz extrema diferença, por exemplo, no paciente vítima de queimadura elétrica. Sim. Né? A gente sabe que eles fazem muito mais insuficiência renal obstrutiva, muito precoce, por causa da mioglobinúria, né? E lavar o rim com mais volume, isso faz uma diferença grande, tá? Na verdade, assim, o que é muito difundido é a fórmula de Parkland para os queimados, né? Sim. Aquela 4 ml de ringer lactato, isso, vezes o peso corporal, vezes a superfície corporal queimada. E na queimadura elétrica, eu pessoalmente, eu acho muito subestimada, mesmo que a gente multiplique por 4. O que você acha? Queimadura elétrica é absurdamente subestimada, né? A lesão externa, a gente sabe que às vezes, por exemplo, um paciente com o que a gente chama de arco voltaico, né? A lesão de entrada numa mão e a saída, por exemplo, no pé contralateral. Então, a gente sabe que fez um arco voltaico porque entrou pela direita, saiu para a esquerda ou vice-versa, né? As lesões em si, entrada e saída, elas podem ser muito pequenas. Por exemplo, eu posso fazer uma contagem de 5 ou 10% de superfície queimada. Isso vai dar um volume muito aquém do que o paciente realmente precisa, para prevenir essa insuficiência renal, por exemplo. Sim, porque a queimadura elétrica, o paciente vítima de descarga elétrica, principalmente no arco voltaico, o que a gente tem é uma destruição muscular, né? Exatamente. Os músculos do paciente são literalmente destruídos, eles explodem dentro do paciente. Sim. E aí uma carga enorme de mioglobina nos rins, levando a essa insuficiência renal. E não tem como a gente, quando recebe o paciente, ou seja na cena, ou até mesmo na avaliação primária, de estimar essa quantidade de músculo que foi rompido
só pelas lesões externas que a gente vê na pele, né? Não tem como, e mesmo porque a queimadura elétrica, ela é uma queimadura, uma lesão progressiva, Sim. né? Uma destruição muscular progressiva. Da mesma forma, vou fazer uma comparação um pouco grosseira, mas da mesma forma que a gente tem efeito de cavitação, é o efeito da queimadura elétrica, Uhum. né? Então, a gente vê realmente que os pacientes vítimas de queimadura elétrica, por exemplo, eles recebem um determinado volume, óbvio que está certíssimo, baseado no protocolo, mas eles têm um grau de insuficiência renal muito mais precoce do que deveria acontecer. E como é que vocês lidam com essa insuficiência renal no CTI, ou na enfermaria? Na verdade, o paciente, quando ele é transferido no CTI nas primeiras 48 horas pós-queimadura, ele é revisado, o quanto de volume ele recebeu, né? Uhum. E a gente faz um aporte um pouco maior de volume de cristalóide. A gente sabe que coloide não se usa em doente queimado, principalmente isso é de extrema importância nas primeiras 24 a 48 horas. Uhum. De 24 a 36 horas é proibitivo, tá? Porque o edema é muito importante, a perda para o terceiro espaço e a chance desse paciente fazer síndrome compartimental é gigantesca, É enorme. né? Então, o que a gente tem usado, que a maioria das UTIs de queimado usa, é o esquema de Lund-Browder, que é uma tabela que a gente faz um escaneamento fotográfico do paciente, né? E Uhum. todas as áreas, elas são minuciosamente contabilizadas e a gente faz esse aporte para mais de cristalóide nas primeiras 48 horas. Uhum. E isso, nos últimos 5 anos, a gente tem visto uma redução significativa em até 8 a 10% das insuficiências renais. Já é grande coisa. Muito grande coisa. Uhum. A gente sabe que os pacientes vítimas de queimadura com superfície corpórea queimada acima de 60% têm 80% de mortalidade na nossa UTI. E nas 4 principais UTIs de queimados aqui de São Paulo. Nossa, é São muita Paulo não só da cidade, né? Do estado de São Paulo todo. coisa. Serviços de queimados, de UTI de queimados aqui em São Paulo são muito aquém das queimaduras que acontecem diariamente aqui em São Paulo, né? Então, infelizmente, a gente sabe que o doente não recebe o tratamento que deveria ser. Uma coisa que você falou, Alessandra, que eu acho interessante a gente frisar para as pessoas que estão assistindo, é que vocês, quando recebem, a gente está falando de vocês recebendo o paciente no CTI, depois que ele já passou pela avaliação primária. Isso. Vocês fazem a contabilização de quanto volume esse paciente recebeu lá no pronto atendimento. Sim. Então, é uma coisa que eu friso muito com os meus alunos e volto a frisar aqui, e quero que você me ajude nesse friso. É muito importante que a gente anote, Nossa. que a gente deixe bem registrado quanto de volume esse paciente recebeu, no pré-hospitalar, no transporte, e principalmente o que a gente fez, o cálculo que a gente fez, né? Eu calculei que deveria dar essa quantidade de zinco lactato para o meu paciente, ou de soro fisiológico para o meu paciente, foi dado tanto, no transporte até chegar ao hospital de referência foi dado tanto, para que esse volume seja calculado, seja colocado nessa conta que vocês fazem, né? Nossa, isso é de extrema importância, doutor. O cálculo, ele deve contabilizar tanto o pré-hospitalar, quanto o atendimento primário, o secundário, até o paciente ser transferido para uma CTI de cuidados definitivos, né? Sim. O que a gente tem visto é que o pessoal descarta mais ou menos o tempo que o tempo do evento até a chegada do hospital. Não pode. Isso, nossa, isso é crucial para o tratamento do doente.
né? Se o doente se queimou, ou se inalou fumaça, indiferente, depois teve um trauma associado, ele caiu de uma altura, o tempo que ele demorou para ser transportado, para ser imobilizado, isso faz uma diferença absurda no tratamento primário, tanto se ele vai precisar de um procedimento cirúrgico, por lesão de outros órgãos afins, quanto para a queimadura em si. Né? E o que a gente tem visto é a banalização da anotação, tanto do volume quanto do débito urinário. O débito urinário é imprescindível, né? O paciente... Imprescindível, Vítima de imprescindível. queimadura tem que chegar... O ideal é que ele já chegue com uma sonda urinária de demora, ou acabou de chegar, Sim. colocar a sonda de demora e quantificar esse volume que o paciente está urinando, porque é o que vai determinar quanto a gente vai dar de volume a seguir, né? Exato. Se o paciente, por exemplo, isso em quaisquer traumas, né? Se o paciente tem um débito urinário aquém de 0,5 ou 1 ml quilo-hora, a gente tem que otimizar esse volume de forma que aumente, por exemplo, a velocidade de infusão, né? A gente tem protocolos a seguir, mas o bom senso tem que sempre caminhar com a gente. É muito maior, é muito mais importante seguir o bom senso, olhar o paciente, ver que ele tá, quanto ele está urinando, né? E modificar aquela, eu costumo falar, aquela quantidade que a gente calcula, né, a fórmula de Parkland modificada que a gente usa para calcular, não é que a gente vá dar aquela quantidade. Exato. Aquilo é para a gente começar, e uma das coisas que essa mudança na TLS, eu gostei dessa mudança, é que ele bota uma importância maior no cálculo hora a hora, do que aquele cálculo, né? Antes se falava, né? Calcular a quantidade que vai se dar nas primeiras 24 horas, dividir nas primeiras 8 e nas outras 16. Agora ele fala, fazer aquele cálculo e aí dá a quantidade que você calculou para a primeira, ele divide em 16 agora, né? Sim, agora é 16, agora é o contrário, né? É o contrário. 50% nas 16 e... 16, e aí a cada hora você vai quantificar, que a gente já fazia isso na prática, né? Sim. Calcular, ver a diurese desse paciente naquela hora, e aí você vai modificar essa quantidade que você calculou para a próxima hora, de acordo com a diurese do paciente. Sim. Um pouco para mais ou um pouco para menos. E lembrando que é importantíssimo a gente quantificar a diurese no paciente queimado como um todo, mas especialmente o vítima de queimadura elétrica, porque ele tem que ser, no mínimo, 2 ml quilo-hora. Exatamente. Tem que ser o dobro do paciente. Justamente por esse risco muito grande que você falou da lesão renal que o paciente Da lesão renal aguda, exato. Né? O paciente vai ter uma destruição muscular pela passagem da corrente elétrica. Esses miócitos destruídos vão liberar a mioglobina, que vai se depositar no rim, levando ao quadro de rabdomiólise e lesão renal aguda, que é, como você disse, muito alto, né? Acontece mesmo. Às vezes, você acha ou pensa que está fazendo o melhor por aquele paciente, pensando na queimadura dele, mas se esquece da lesão renal que esse paciente vai ter. Sim. Existe um ranking, né, das principais complicações do queimado grave, né, que vai ficar entubado, que vão ser vários dias, que vão ser vários procedimentos. Existe o ranking que o primeiro é lesão pulmonar, a pneumonia, a segunda é lesão renal, e diferente do que a maioria imagina, a infecção secundária de pele por perda de continuidade tá lá embaixo. Tá lá embaixo, né? Tá lá embaixo. Não é tanto assim. Às vezes as pessoas se preocupam mais com a pele, porque é o visível, Sim, né? sim. A gente vê aquela pele queimada e fala, tenho que tratar disso. Mas esquece que o paciente vai ter lesão renal, vai ter lesão pulmonar, tanto pela inalação quanto pelo fato de estar no CTI entubado durante muito tempo. Exato. Eu acho que um grande diferencial, doutor Carlos, é essa rapidez que o paciente queimado vai precisar de um centro específico de queimadura. Tá? Sim.
Hoje em dia, cada vez mais, a gente preconiza a enxertia precoce, a cobertura de pele precoce, não a definitiva, mas pelo menos, se o paciente tem uma superfície corpórea queimada muito grande, com pequena área doadora, ele vai precisar de vários procedimentos, isso é óbvio, mas o primeiro está preconizado pela Sociedade Americana de Queimaduras nas primeiras 72 horas. Já nas primeiras 72 Já horas. nas primeiras 72. Uhum. Que bacana. E isso vai fazer uma diferença no desfecho para esse paciente, né? Com certeza, com certeza. Tanto no quesito cicatrização, quanto a menor taxa de infecção, a menor taxa de infecção da UTI, a menor taxa de germes multiresistentes. Então, é global Entendi. as complicações. Giovânia Rodrigues está perguntando aqui, com a nova atualização da fórmula de Parkland, não é mais 8 e 16 horas, né? Que a gente falou aqui, até a 10ª edição, até o último consenso, a gente dividia essas 24 horas em duas partes, né? Metade do volume calculado nas primeiras 8 horas e a outra metade nas próximas 16 horas. Hoje, o que o ATLS recomenda, a 11ª edição, é que a gente divida, né, doutora Alessandra, isso em quantidades menores, é o que a gente estava falando, né? Isso, mas é importantíssimo a gente lembrar que essa atualização do ATLS não é o Parkland. O Parkland original é nas primeiras 8 e 50% nas próximas 16. O Parkland não modificou. O que modificou foi o atendimento primário. O atendimento primário, exatamente. Sim. Que aí vai dividir e vai dar quantidade, você dá aquela quantidade que você calculou e vai recalcular e dá, geralmente, 10% a mais, 10% a menos, de acordo com a diurese. Então, a importância maior agora está, que o ATLS coloca, não na quantidade de volume que você está dando em si, lógico que é importante, mas principalmente na diurese do paciente, né? Quanto esse paciente tirou? Eu achei isso muito bacana, doutor, que foi para abrir uma brecha na importância da diurese, né? Sim. Não é aquele esquema engessado. Você vai dar 5 litros em 16 horas, independente da diurese, de jeito nenhum. Nunca foi assim. O parâmetro é a diurese, é o mais importante. Sim, sim. Alessandra, é você que trabalha nessa grande centro de tratamento de queimados, existe um número muito grande de queimaduras térmicas, né, de fogo. Sim. Existe um grande número também de queimaduras elétricas, porque o que eu vejo? Quando eu dou o curso do ATLS, estudo o ATLS praticamente todos os dias, apesar de estar lá escrito, né, no capítulo, eu sinto que existe uma falta de mais informações por aquilo que a gente estava falando, né? Quem está fazendo o curso, ou quem está estudando o ATLS, não é o cirurgião, não é quem trabalha com isso, sobre a queimadura elétrica. A gente, que, por exemplo, recebe essa literatura dos Estados Unidos, né, que é o Colégio Americano que escreve o ATLS, vem uma parte enorme do capítulo falando sobre lesões de frio, sobre frostbite, sobre a hipotermia, que é importante a gente saber, mas que não é tanto o nosso dia a dia. Não é a nossa realidade, né? Não é a nossa realidade, mas a queimadura elétrica, pelo menos aqui em Belo Horizonte eu vejo isso, acho que aí em São Paulo também, né? A queimadura elétrica aqui em São Paulo equivale a 30% dos atendimentos dos pacientes queimados. É muita coisa. É muita coisa. E realmente é isso que você falou, a literatura como generalista, né? A literatura no paciente queimado, considerado e é realmente um paciente politraumatizado, é muito pobre. Então, a gente precisa se aprofundar na literatura específica para saber um pouco mais do atendimento primário, por exemplo, que vai fazer total diferença para o paciente queimado, vítima de queimadura elétrica. Sim. Uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês é que agora, a partir de julho,
que foi, né, que passou, o SUS, não sei se você sabe, doutor Carlos, ele disponibilizou o tratamento para cobertura com membrana amniótica para os doentes. Olha, não sabia. Não. Exato, é muito bacana. Óbvio que isso é muito caro ainda, né? Não são todos os centros de queimadura que recebem, mas é muito caro tanto o tratamento, quanto a conservação, quanto a logística de transporte Essas membranas. dessas coberturas. E o resultado é bom? Nossa, é Excelente, fantástico. excelente. Aquele tratamento com pele de tilápia ainda se usa, não? Se usa e é muito bom, mas também é muito caro. É caro também. Eu lembro que eu sofri queimaduras de segundo grau É mesmo? superficial e segundo grau profundo nos meus dois antebraços. Eu tive um acidente com aqueles botijões de acampamento, explodiu. Isso aí. Eu queimei as duas mãos e antebraços. Foi Nossa. Foi feio o negócio. E aí, no final no tratamento já, né, eu tinha que fazer curativo todos os dias, Sim. era muito dolorido, eles usaram a pele de tilápia e o resultado até que ficou bom. Pelo menos eu mantive o resultado, o movimento dos dedos, continuei trabalhando como cirurgião, que era o meu maior medo, que era retração, ter algum problema na movimentação das mãos. A Mas, grande vantagem é essa, né? Aumentar o intervalo entre os curativos, que sim, você sabe que você não fazia curativo mais todos os dias, né? não, porque no começo, antes de empregarem, era todos os dias, e era um sofrimento enorme todos os dias. Sim, sim. A cada hora que eles tiravam as bandagens, a pele ia junto, né? Exato, exato. Era Não muita adianta colocar rayon, colocar vaselina, porque vai dor. arrancar tudo junto, né? Arranca. Os primeiros dias arrancava e eu sentia dor, eu tomava opioide, e saber que eu tinha que sair de casa para ir para o hospital para fazer os curativos já Já era era um assim, um sofrimento sofrimento de véspera, enorme. né? Era um sofrimento enorme. Eu saía, sabia que no dia seguinte eu ia lá de novo, até que Sim, a colega, que é cirurgiã plástica, falou: não, nós vamos fazer esse tratamento com tilápia para poder. Vai ter um resultado melhor, principalmente no seu sofrimento. Foram sim, com certeza. mais ou menos 2 meses de tratamento Nossa, até conseguir falar, você está de alta e pode voltar a trabalhar. que bom, que bom, que bom. O que eu costumo falar é que não é ir lá pescar tilápia num pesqueiro, tirar a pele e usar. Não é assim, né? É bem caro ainda. Ainda Mas é o bem- Brasil é o precursor disso, né? Então, é um troféu para o Brasil. Sim, e porque justamente por causa disso, né? Porque a quantidade de pacientes queimados no Brasil é muito grande. Exato, exato. A gente tem uma casuística muito grande, uma experiência muito grande nos centros de trauma com queimados, e por isso eu falo, eu acho que falta uma literatura maior de nós aqui brasileiros, principalmente essa literatura geral, né? Sim, E falar que o ateliê, dentro do ATLS, deveria ter mais um capítulo maior, um capítulo separado, talvez, sobre queimaduras elétricas, dada a importância, principalmente dessas complicações que você citou, né, depois do atendimento primário e secundário do paciente CTI, desenvolver uma insuficiência renal aguda grave por causa da queimadura. exato. A literatura é muito tímida ainda, né? Em questão a isso. Na verdade, é isso que eu comentei. Precisa de literatura muito mais específica da cirurgia plástica, que Uhum. nem todos vão acessar isso, nem, não tem curiosidade, mas que isso faz muita diferença no atendimento primário. Enorme, enorme, doutor. Algumas perguntas práticas sobre o paciente grande queimado. Quando o paciente chega, a gente sabe que ainda é a prioridade, como o paciente grande queimado ele não sangra, então, né, pelo menos que tenha só o trauma da queimadura, não outros traumas associados, Uhum. então o X a gente praticamente passa batido pelo X quando o E aí? paciente chega, e vai direto para a via aérea. A avaliação da via aérea no paciente grande queimado, a gente sabe que tem uma importância enorme, pelo risco da obstrução da via aérea pelo próprio edema. E Sim, a gente tem que deixar muito claro que, além dos sinais, dos estigmas claros de queimadura de face e de pescoço, em que a gente vê aquilo e já imagina
o pescoço inchando, né, obstruindo a via aérea. A gente tem Sim. também aqueles pacientes que têm uma área de queimadura muito grande, eles podem ter também obstrução da via aérea, não necessariamente com queimadura direta da via aérea, né? Não, por edema extrínseco, né? Por compressão extrínseca. Exatamente. E é É, muito importante a gente olhar a via aérea do paciente assim que ele chega, né, Alessandra? sim, sim, muito. E eu acho que ainda o doente vítima de queimadura por inalação de fumaça ainda é muito subestimado na maioria dos pronto-socorros. Sim. Inalação de fumaça. Ah, mas estava morninha, não estava num ambiente muito fechado. Intubação precoce. É intubação. É muito melhor você intubar o paciente precocemente, extubar depois de 12, 24 horas, do que você perder o doente por uma obstrução de via aérea. E perde mesmo, né, E Alessandra? perde, e Perde perde. mesmo. A gente Perde. estava comentando até nesse curso que eu dei esse fim de semana, porque eu fiz as estações de via aérea, e eu gosto de falar, mesmo na estação de via aérea, sobre o paciente grande queimado, dada a importância da gente ter uma via aérea pérvia no grande queimado. Sim. Eu faço a estação de via aérea, no segundo dia tem a estação de cricotireoidostomia. Eu falo, gente, aqui nessa estação prática, né, com o boneco, é muito fácil fazer uma cricotireoidostomia. Sim. Tanto que os alunos até brincam, nossa, doutor, é mais fácil fazer a crico do que entubar o paciente. Na prática, no paciente de verdade, a cricotireoidostomia é um procedimento dificílimo. Nossa. Dificílimo, porque você já passou por todas as etapas da via aérea do paciente. Se você não conseguiu entubar esse paciente, é porque tem um problema, no mínimo anatômico, com esse paciente. Agora, imagina um paciente grande queimado, que você não consegue entubar porque tem um edema. O edema ele não está só lá dentro, está do lado de fora. O pescoço do paciente, a anatomia está completamente mudada, tem um edema importante ali, que você não vai nem conseguir palpar a cartilagem tireoide do paciente, quanto mais achar a membrana. Não é fácil fazer uma crico. Não é fácil, não é demérito nenhum solicitar ajuda, pedir ajuda, né? Então, você já tentou entubar, você não conseguiu. O seu colega de plantão tentou entubar, você não conseguiu. A crico, você sabe que vai ser a sua chance e a chance do doente. Então, você já vai com um nível de estresse gigantesco. Enorme. Então, Nossa. não se pode perder esse time de entubar o paciente naquele momento que você consegue entubar. Não. Eu não me esqueço de um caso que eu atendi, estava de plantão numa UPA, e chegou uma família, a mãe com 3 crianças. Eles moravam no barraco, teve um curto-circuito, o barraco pegou fogo, a mãe protegeu as crianças, então ela é que tinha a maior superfície queimada, por queimadura mesmo nas costas, né, porque caiu em cima. E as crianças em si tinham só alguns chamuscados, algumas queimaduras, mas foi num barraco que pegou fogo, tudo fechado. Sim. Todos inalaram fumaça. A mãe, uma criança de 12, uma de 7 e um nenenzinho de 3. Os 4 foram entubados assim que chegaram no pronto atendimento. Com certeza. Nossa. Chamei o pessoal da pediatria, chamei todo mundo e falei, gente, vamos ter que entubar os 4. Sim. A mãe conversando, me contou a história, as crianças chorando, falando, mas vamos entubar agora que a gente consegue. Exato, entuba enquanto é tempo, porque depois você perdeu o time. A gente não sabe, principalmente porque a gente sabe que esse paciente vai perder a via aérea, mas principalmente que a gente não sabe o momento em que essa via aérea vai se fechar completamente, pode ser dentro da ambulância. Sim, e é muito rápido, né, doutora Carmen? É muito rápido. É muito rápido. Quando você me falou que a gente ia conversar, um bate-papo e tal, e algum caso que eu me lembre, que me marcou, o que me marcou foi um paciente que ele caiu numa caldeira, ele não estava usando aqueles EPIs, né, aquele cinto de segurança e tal, ele caiu dentro de uma caldeira, ou seja, ele engoliu água fervente. E ele foi transportado pelo Águia. E o colega do Águia, ele não entubou, ele não conseguiu entubar. Ele chegou no L ponto, e óbvio que eu não consegui entubar também, né? E aí eu fiz uma crico e passei uma cânula mesmo de intubação de bebezinho número 2,5. 2,5? 2,5. O paciente tinha 28 anos e era um touro de forte. Infelizmente, esse paciente morreu
2 horas depois, Uhum. ele tinha 100% de superfície corpórea queimada. Nossa Senhora. 200, né? Porque tinha queimado por dentro também. Exato, externo e interno, né? É um paciente muito grave, né? Nossa, muito grave. Então, a via aérea é muito importante no paciente queimado, justamente pelo edema que acontece, né? Eu Sim, costumo falar que o paciente grande queimado é um paciente grande edemaciado. sim, É um edema generalizado que esse paciente tem, principalmente nas regiões de face e pescoço, onde o paciente vai ter um edema maior e se perde a via aérea com muita facilidade. E não só essa perda da via aérea por não entubar no momento correto, mas também um paciente que, mesmo depois de entubado ou com acrílico, a gente tem que ficar de olho nele, que ele pode perder esse tubo também, né? exato, pode. E uma coisa que faz muita diferença também é você perceber que o paciente, por exemplo, um paciente que tem queimadura de tórax e de abdômen de terceiro grau, por exemplo, que forma aquela couraça, né, aquela Uhum, carapaça aí que não expande de jeito nenhum, ele não tem prensa abdominal e ele não uhum, faz expansibilidade pulmonar. exatamente. Então, E aí, é de extrema importância você fazer a escarotomia no pronto atendimento, né, no Alessandra? pronto atendimento. No pronto atendimento, porque esse paciente não vai ventilar. Não, você pode entubar, você pode bloquear para o paciente entrar bem no ventilador, ele não vai conseguir fazer a expansibilidade pulmonar nem a prensa abdominal. É preciso fazer escarotomia no pronto atendimento, porque esse paciente não. Então, você vê que são procedimentos que a gente está falando aqui, que não são procedimentos difíceis de se fazer, Aham, são procedimentos que têm uma simplicidade na execução, e na execução, principalmente para aprender a fazer, sim, né? Mas que os colegas que estão de plantão no pronto atendimento precisam saber fazer uma escarotomia. precisa. Eu vou até jogar lá no grupo uma enquete. Você sabe fazer uma escarotomia no paciente? Porque eu costumo falar com os meus alunos, você que decide fazer um plantão de porta, você tem que estar preparado para receber qualquer paciente. Absolutamente tudo. Não vai chegar só a fichinha verde com uma dorzinha abdominal para você saber diagnosticar uma apendicite, ou um resfriado, ou uma sinusite. Exato, Vai chegar um grande queimado com o tórax, o abdômen em carapaça, e que se você não faz a escarotomia ali, ele não chega no hospital de referência. exato. Se você quiser, doutor Carlos, eu tenho até um filminho Ótimo. explicando a escarotomia, eu coloco no grupo depois. Manda no grupo depois, por favor, que vai ser Mando de sim. grande importância para essas pessoas que estão de plantão, que vão pegar plantão, para saber como se faz uma escarotomia. Sim, Não é bonito, não. não vai ficar bonito depois da escarotomia, mas depois da Não. cirurgia plástica pode corrigir, mas é importante que o paciente esteja vivo para chegar nesse ponto de achar feio, né? Exato, exatamente. É uma grande preocupação dos acompanhantes, né? Eles perguntam, doutora, quando vai ser a cirurgia plástica do meu parente, né? Sim, Mal sabe ela que a gente está lutando pela vida dele, né? pela vida. Então, Exatamente. não é a cirurgia plástica que ela tem ideia, né? Não, isso aí vai ser depois de muito tempo, quando o paciente, agora o paciente está bom, o paciente tem uma vida normal, vamos corrigir a estética, que é importante também, não deixa de Sim, ser, com né? certeza. E a funcionalidade também, mas no momento é o paciente ficar vivo. Se o paciente receber uma reinclusão na sociedade, é de extrema importância, né? Exatamente. Hoje em dia a gente fala muito de saúde mental, né? Uhum, Isso é é uma importante condição demais. sine qua non para o paciente ser reinserido na sociedade. Nessa parte da respiração, além da queimadura de terceiro grau, que vai formar essa carapaça, impedindo a expansibilidade torácica, tem também a intoxicação pelo monóxido de carbono Sim, e outros gases quentes, que também acontece, né, Alessandra? acontece. E, inclusive, queimadura das vias aéreas Queimadura superiores, direta. broncofonte principal, ah, o broncofonte e os broncofontes mais distais, né? Uhum, Tanto dependentes do tempo que o paciente ficou exposto. sim. Então, às vezes, a gente intuba, faz o oxigênio a 100%, que é
que é o antídoto, né, para a intoxicação do CO2, e a gente não tem resposta. Infelizmente, esse paciente teve queimadura profunda de vias aéreas principais, e não tem expansibilidade. Inclusive, ele tem edema de mucosa dos brônquios absurdo. O E o paciente broncoscópio não passa. completamente, né? É como se o paciente, eu comparo com duas coisas, uma crise de asma, Sim, assim, extrema, porque ele vai ter um broncoespasmo horrível por causa da queimadura. Se você queima o seu braço vai ficar inchado, imagina o seu brônquio exato. queimado por dentro. Vai ter um edema ali, vai ter uma secreção mucoide grande, o paciente vai ter e vai se afogar naqueles Sim. líquidos. Então, Aí, além do edema do pulmão, do parênquima do pulmão, o edema da própria via aérea, né? sim, a inundação alveolar é importantíssima nesses pacientes. Além de tudo, a gente tem a somatória da volemia, que a gente infundiu cristalóide, Que né? por mais que a gente Ele vai demaciar. tente corrigir com a diurese, vai demaciar um pouco, vai vazar um pouco. Vai demaciar, e é uma resposta metabólica ao trauma, é a perda para o terceiro espaço, não tem outra opção, a gente não tem como evitar esse edema, né? Inclusive, doutor, a gente tem muitos acadêmicos aqui, o que a gente vê na propedêutica torácica desses pacientes é muito semelhante a uma crise de broncoespasmo severo, que é o silêncio torácico. Sim. Né? Você põe o estetoscópio ali, nada. Não ouve absolutamente nada. Um gatinho fininho ali, que é um brônquio fininho que está passando uma molécula de oxigênio por vez ali em fila para poder passar. Em fila. Esse paciente está entubado, o ventilador está seclando, mas você não ouve absolutamente nada. É triste. O paciente grande queimado grave é muito triste. E esse primeiro atendimento é muito importante. No pré-hospitalar, antes do paciente chegar, o que pode ser feito para minimizar? Então, estava comentando isso no grupo, né? O processo de queimadura, ele tem que ser parado a qualquer custo. Tá? A gente pode usar um pano de prato limpo. Óbvio que não vai pegar um pano de prato lá da mecânica do seu vizinho, todo sujo de óleo, e jogar no paciente, né, molhado. Mas um pano de prato, um lençol, uma toalha, uma fralda do bebê limpa, não tem problema absolutamente nenhum. Com água fria em temperatura ambiente. Nunca água gelada, para não fazer queimadura por geladura, né? Então, o processo de queimadura, ele é interrompido nesse momento. Óbvio que não é instantâneo, mas é o tempo, inclusive, do paciente receber os primeiros atendimentos do APH, por exemplo. Tá? Claro que o paciente queimado, a gente precisa proteger da hipotermia. Então, esse doente, ele vai receber aquela manta térmica até chegar no local de atendimento primário, mas a todo custo o processo da queimadura precisa ser interrompido. Sim. Com água, se der. Com água água limpa, água corrente. E aí aquecer, logo após molhar o paciente para apagar essa queimadura, inclusive queimaduras que muitas vezes não são visíveis, não é só o fogo na pele do paciente, mas, por exemplo, anéis, pulseiras, exatamente, brinco, cordão. Exato. A maior parte das roupas que a gente usa hoje são roupas sintéticas. São isso. roupas de tecido plástico, e esse plástico vai queimar a pele do paciente. Sim. Muitas vezes, o local onde o paciente sofreu a queimadura, né, vai liberar pó, vai liberar resíduos tóxicos que podem intoxicar o paciente na pele. Então, essa lavagem do paciente é muito importante, né, Alessandra? Sim. Tem uma moça chamada Valéria que perguntou o que eu acho de usar plástico filme, é isso? Plástico filme, isso. Não pode de forma nenhuma. A aderência é absurda, tá?
perguntaram no grupo, aquele dia que a gente estava discutindo sobre queimado, de usar rayon, de usar algum material não aderente, pode sim, tá? Sim. Mas não precisa ter vaselina líquida, não precisa nada de especial. É isso que eu falei, um pano limpo, toalha, lençol, o que tiver Se tiver. de limpo com água corrente, de preferência filtrada ou em temperatura ambiente. Não esquecer nunca disso. Sim. Isso no pré-hospitalar. Pré-hospitalar. Para poder levar o paciente para o hospital. Sim. No hospital, depois que a gente estabilizou o doente, já está... Eu costumo dizer que nós não atendemos sozinhos, né? É tudo... É aquela história que eu respondi no Instagram, no seu Instagram, doutor. É tudo ao mesmo tempo agora, né? A enfermagem pegando acesso, é você entubando, outro já expondo o doente para ver se tem outras lesões, uma enfermeira já passando a sonda vesical para a gente ir quantificando a diurese. Então, logo que a gente terminou tudo isso, a gente virou o paciente em bloco para fazer também a contagem da superfície corpórea queimada no posterior, a gente não pode esquecer nunca disso, subestimar a área queimada, né? A gente vai fazer, principalmente na face, pescoço e face, não custa nada e todos podem fazer. Pega uma compressa estéril, molha em soro fisiológico ambiente, em temperatura ambiente, e faz um debridamento superficial. Isso vai fazer total diferença no paciente com tratamento definitivo. Principalmente de face. E o tratamento, as coberturas preconizadas ainda são a sulfadiazina de prata como primeiro uso, né? E aquele curativo em 4 camadas que ninguém precisa saber, que isso vai ser feito na UTI de queimados. UTI, mas no pronto atendimento, se aplicar sulfadiazina de prata, já é muito tá bom. Ótimo. Mais Nossa, do que é muito mais do que a maioria faz. Uma pergunta que eu sempre me fazem, em todo grupo que eu estou, inclusive nos outros grupos de outras comunidades que eu estou, sobre, isso já depois, né? Ou então quando o paciente vem para a gente no pronto atendimento, que já sofreu a queimadura e está fazendo acompanhamento. Sobre a bolha. Rompeu ou não a bolha? Deve ouvir muito isso também. Rompe ou não rompe a Sim. bolha? Eu até já sabia que você ia perguntar isso. Existe uma diferença de opiniões entre os cirurgiões plásticos e o não cirurgiões plásticos. Cirurgião geral. Todo mundo contra o cirurgião plástico. Uhum. Na verdade, todas as bolhas, a gente tem uma defesa forte de que todas as bolhas têm que ser rompidas. Primeiro que ela é meio de cultura, né? A bactéria adora porque vai ter plasma, é quentinho, tem muita proteína, então tem alimento para ela se proliferar. Então, é um meio de cultura. Segundo, se você não romper a bolha, você não tem como mensurar exatamente o grau da queimadura, o grau da profundidade. Sim. E tanto que existe queimadura de segundo grau superficial e queimadura de segundo grau profundo. Se tem uma bolha em cima, uma bolha íntegra, como que você vai mensurar isso? E o tratamento é completamente diferente. Sim. Uma queimadura de segundo grau, ela vai cicatrizar por segunda intenção, por si só. E a de segundo grau, às vezes, a gente precisa fazer enxertia precoce. Então, isso é muito importante e faz muita diferença no tratamento definitivo. Então, deve-se romper a bolha. No momento que a gente vê uma bolha, seja ali vamos dizer que no atendimento primário, o paciente chegou já com bolha, ou no dia seguinte, quando, doutor, queimei ontem, vim hoje aqui para poder ver. Precisa debridar. Precisa debridar a bolha. Precisa. Ótimo. Pega uma pinça, uma tesourinha e corta na borda. E faz o curativo com sulfadiazina de prata. Com sulfadiazina.
Ótimo, muito Um bom. tratamento e um curativo oclusivo, não compressivo, mas também não pode ser frouxo, porque o curativo tem duas funções: o isolamento térmico e ele é analgésico também, porque as Sim, terminações nervosas, elas estão todas estão expostas. expostas ali, né? Eu que eu diga, doía muito, né? Vocês me falaram Imagino, que já. imagino. É o tempo todo. O Para todo mundo. movimento, o movimento, Diga. o próprio curativo, quando você movimenta o curativo, faz aquela roçada leve na pele, assim, Então, dói por, bastante. por isso ele precisa ser firme, né? Uhum. A gente brinca que ele tem que ter a consistência de um melãozinho se você bater o dedo. Ah, legal. Para todo mundo ter uma ideia, por exemplo, uma queimadura solar, que é uma queimadura de primeiro grau, você fica em frente ao ventilador. Uma dor absurda, porque as Uhum. terminações nervosas estão expostas. Sim, E por que que a queimadura de terceiro grau não tem dor nenhuma? Porque porque todas queimou as tudo. queimaduras, as terminações nervosas, elas foram queimadas, elas foram danificadas. E outra pergunta que me fazem muito. Eu tô te passando aqui o que eu imagino que Claro, quem está claro, assistindo a gente vai ter como dúvida. Se sim. faz antibiótico profilaxia nesses pacientes, grande queimado? Nunca, 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 né? nunca. A única antibiótico, a única antibiótico terapia utilizada é a tópica, que é a Sim, sulfadiazina de é açúcar prata, de é risco. um bacteriostático, né? Ele Sim. não é um bactericida. Caso o paciente tenha uma infecção, aí a gente entra com tratamento, né? Com Exatamente. Todas as profilaxia. infecções, todo o uso de antibiótico, ele é guiado, Uhum. tá? Ótimo. Precisa ser culturada, por exemplo, uma infecção secundária de pele. Se tem uma pneumonia, a gente precisa entrar com um antibiótico guiado para pulmão, para parênquima pulmonar, para parênquima renal. Se o paciente, por exemplo, faz uma insuficiência renal com abscesso renal, Sim. isso pode acontecer e não é infrequente. Uhum. O Gabriel Vieira está perguntando. Analgesia, sim, não precisa nem responder que precisa ser feito. E analgesia com Potente, né? opioide. Opioide, não tem nada que Dipirona, paracetamol, fora de questão, não vai resolver. Eu lembro que eu tomava oxicodona para as minhas né? queimadas. Então, É daí para cima, principalmente. sim, No paciente internado, começa com venoso, né, Alessandra? A gente não com vai deixar. venoso sempre, É tá? o que vai parar a dor. Para todos, não. Para todos terem uma ideia, onde se usa a maior. A gente fez uma pesquisa nos 3 centros de queimados aqui da cidade de São Paulo. A dose mínima utilizada de morfina, de 4 em 4 horas, é 4 miligramas de 4 em 4 horas para todos os pacientes. A gente não pode ficar com medo de fazer Não, analgesia no paciente não queimado. pode. Não pode, porque não vai. E a analgesia não é só o que a gente fala, a analgesia é para tirar a dor do paciente. Sim, vai tirar a dor também, mas tem que lembrar que um paciente que está com uma dor intensa, como do queimado, vai liberar catecolaminas, Vai né? liberar catecolaminas, ele vai ficar hipertenso, Vai ficar hipertenso. então vai E, fazer vasoconstrição. Então, sim, não é só uma questão humanitária, é uma questão médica também, né? exatamente, exato. Fazer analgesia potente nesses pacientes, Sim, que sim, a gravidade do paciente piora quando as catecolaminas são liberadas e a dor do paciente piora. Então, você sim, está tratando não só a dor do paciente, mas a própria estabilidade clínica dele também, com os analgésicos. sim, ele vai ter uma piora global, né, se a gente não fizer a analgesia adequada. Uhum. O protocolo do SUS recomenda que se faça a antitetânica também. Imprescindível fazer a antitetânica nas primeiras 48 horas pós-queimadura. Uhum. Todos os Independente pacientes se o paciente tem o esquema vacinal completo. têm que se fazer, é Tem que se indicativo. fazer. Eu falo muito com os meus alunos, gente, quando vocês estiverem de plantão, no pronto atendimento, todos os pacientes que vocês atenderem, lembrem-se da antitetânica, Sim. mesmo que o paciente, que é o que a gente sempre lembra da antitetânica, quando o paciente fala, furei o O pé num pé com prego prego. enferrujado, É, ou cortei a perna numa lata enferrujada. Só lembra quando sim, tem ferrugem. E não é sim. assim, né? Tem Não, muitos pacientes vítimas de trauma
que precisa, passei, por exemplo, o motoqueiro que cai e rala no asfalto, ele precisa tomar um antitetânico, ele ralou a pele no asfalto, né? Sim. E o grande queimado, como ele tem uma exposição grande de pele, ele precisa estar antitetânica também. Sim, exato. Uma quebra da barreira de cobertura é muito grande, né? Sim, Independente, na verdade, independente da superfície corpórea queimada, normalmente isso é maior do que 5%, o paciente já precisa de antitetânica. É óbvio sim, que se tem uma queimadura que ele acendeu um fósforo e o fósforo queimou o dedo dele, não tem sentido, né? sim. Isso é aquilo que a gente falou de bom senso também. Aham. Mas uma queimadura de mão, para vocês terem uma ideia, já precisa de vacinação antitetânica. De antitetânica. Então, lembrar sempre, gente, de fazer antitetânica do paciente queimado. Mesmo que você não esteja fazendo o primeiro atendimento dele, o paciente, muitas vezes o paciente volta no dia seguinte, né, no pronto atendimento, eu vim aqui para fazer curativo, ou me queimei ontem, e aí não pude vir ontem, vim hoje só. Lembre-se de prescrever a antitetânica para esses pacientes queimados também. Pergunta, né? Ontem o senhor tomou a vacina do tétano, É, né? É às vezes não importante. toma, às vezes não. Às vezes o colega que fez o atendimento não lembra, né? Sim, De fato. Então, lembre-se você que está atendendo o paciente hoje, de prescrever antitetânico, de perguntar se ele tomou, se não tomou. Eu não sei como é que está. Uma coisa que eu sempre faço, às vezes o paciente não sabe mesmo, né? sim, Quando foi que ele tomou. Encaminha para o centro de referência de imunização ou para o posto de saúde, favor verificar a situação vacinal do paciente. Agora eles têm, né, exato. esses dados, para verificar a situação vacinal e fazer o esquema antitetânico, se necessário. Sim, aquela história sempre da dupla checagem, né? Sim, Segurança do paciente. exatamente. Então, Alessandra, é muito importante a gente falar sobre esse paciente grande queimado aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. E muito bom você passar para a gente essa sua experiência, que é uma pessoa que trabalha com o queimado, tanto na porta quanto depois, atendendo o paciente, a recuperação do paciente no CTI, nas enfermarias. Esse é o primeiro atendimento que o paciente recebe, ele é muito importante, como a gente falou. O atendimento no pré-hospitalar é muito importante. Uma coisa que você citou, que você falou, que eu gosto que a gente frise as coisas mais importantes, é que o tratamento do paciente, né, quando você recebe o paciente e começa o tratamento, você tem que considerar o tempo da queimadura, né? Sim, Porque a gente sabe que muitas vezes o paciente ele não mora do lado do hospital. E às vezes exato. a gente falando dos pronto atendimentos pelo Brasil, que às vezes o paciente ele mora no interior, ele mora numa cidade ao lado, ou ele mora muito longe daquele posto de saúde onde o colega está de plantão, ele pode levar horas para chegar ali. E Sim, esse tempo decorrido do momento da queimadura até a hora que o colega vai pegar a veia do paciente e começar a infundir o volume, isso é importante, né? é muito importante. O paciente já, a partir do momento zero que ele sofreu a queimadura, já Uhum. tem uma descarga absurda de interleucinas, de catecolaminas. Então, o processo, a resposta metabólica do trauma da queimadura já começou no minuto zero. E a gente Sim. está perdendo tempo para correr atrás de todas as lesões que esse paciente vai ter. Então, a forma da gente compensar, entre aspas, entre milhões de aspas, né, isso é adequando o tempo ao volume inicial que ele vai Ao, receber, por ao exemplo. momento que ele queimou. Então, vamos dizer que um paciente que mora lá no interior, né, que leva para chegar no pronto atendimento, ele tem que esperar alguém ter um carro para levar, ou Sim, pedir a ambulância da prefeitura para levar. Chegou aqui para mim agora esse paciente, às 21 horas. Ele me fala que ele sofreu a queimadura dele às 18 horas, ou seja, ele levou 3 horas do momento zero, do momento da queimadura até aqui. Aquelas 16 horas, então, né, vamos colocar na prática. Eu vou começar a calcular aqui, a partir desse momento, 16 horas, não, a partir desse momento, 13 horas, 13 horas. 13 horas, né? 13 horas. 13 Todo horas. o volume, metade do volume, ele tem que ser Tem infundido em 13 horas. 13 horas e não em 16. Porque eu tenho menos esse tempo que o paciente levou para chegar até mim.
E Isso. caso esse paciente tenha sido transportado pelo pré-hospitalar e tenha recebido volume durante o transporte ou na cena, eu considero esse volume que foi dado para ele também, né? Tem que considerar, porque o paciente ele tem uma resposta bastante diferente, bastante inesperada com relação à hipervolemia, Sim. principalmente de coloide e cristalóide. O Aham. coloide a gente vai começar depois de 48, 72 horas, mas tem uma resposta retrógrada a isso também. Então, o tanto de cristalóide que ele recebeu vai fazer total diferença. Muita diferença, né? Uma pergunta que os alunos sempre me fazem: onde eu trabalho não tem ringer lactato, né? Deveria ter, né? Não Deveria. tem ringer lactato. Posso fazer essa infusão com soro fisiológico? Pode, pode. O cristalóide, ele é de suma importância. Uhum. Infelizmente, se você não tem ringer lactato, que é o preferencial, óbvio, Sim. mas o soro fisiológico, a solução fisiológica pode ser infundida e ela vai precisar de monitorização muito mais fidedigna da Uhum. pressão arterial média e do Sim. débito urinário também. Também incluir a pressão arterial média quando se Sim, usa o soro fisiológico. porque vai ter uma maior absorção de sódio Uhum. e vai Sim. interferir na bomba sódio e potássio. Caso o pré-hospitalar tenha feito, né, vamos dizer que nesse paciente que a gente, hipotético, que a gente desenhou aqui, que ele levou 3 horas para chegar até mim. Caso esse paciente tenha recebido no transporte soro fisiológico, o pessoal da ambulância não estava carregando ringer lactato. Uhum. Deram para ele 1 litro de soro fisiológico. A gente considera esse 1 litro de soro fisiológico na conta também? Considera. Considera também. Mas ó, esse exemplo que você deu, doutor, era muito longe, né, a cidade até o Sim, hospital, 3 horas para chegar. para É bem infundir 1 longe. litro. 1 litro aí vai gota. Não, é brincadeira. Mas às vezes acontece muito Sim, isso. Porque talvez seja um dos motivos pelos quais eu tenho esse grupo e faço questão que esse grupo seja aberto para todos os profissionais, não só para médicos, é que justamente isso que a gente está falando aqui, é de suma importância que o pré-hospitalar saiba cuidar não só do paciente queimado, mas para qualquer paciente vítima de trauma, que sim, faz uma diferença muito grande no atendimento do paciente dentro do hospital, no atendimento primário, e que vai fazer uma diferença muito grande na repercussão desse paciente, na recuperação dele, inclusive para a alta dele, né? com Por isso, certeza. por isso a minha insistência de que as pessoas que estão lá no grupo, às vezes me perguntam, mas eu não sou médico, eu sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem, posso participar? Deve participar. Sim, Participe. Por aquilo que a gente acabou de falar agora há pouco. A gente não atende trauma sozinho, em lugar nenhum. Não é assim nunca. que você fala, mas eu trabalho no interior, lá eu atendo sozinho. Não atende, você não consegue atender o trauma sozinho, mesmo que você queira. Então, o atendimento em equipe, ele é muito importante. E faz parte da sua equipe, a equipe da ambulância que vai levar o paciente até você, a equipe que está atendendo o paciente junto com você e a equipe que vai receber esse paciente lá na UTI, na enfermaria, onde for. A equipe não é só quem está na sala vermelha com você, são todas essas pessoas que trabalham junto. Então, se essas pessoas têm a oportunidade de participar dessas discussões que a gente está fazendo aqui e aprender mais sobre trauma, eu acho que o paciente é o que se beneficia mais, né? Nossa, muito. E assim, o pé da TLS, o atendimento na cena do trauma, você tem essa estatística aí, doutor, de como é em Minas Gerais? Quantos por cento dos pacientes têm atendimento por ambulância avançada, que tem Não, médico na cena? não tenho, não, mas imagino que não deva ser tão grande. Aqui em São Paulo são 10% dos casos. 10%. 10%. É muito pouco, É muito pouco, muito pouco. né? Então, é de suma importância que todo mundo esteja preparado. Eu Todo acho que aqui em mundo, Minas não deve ser tão diferente. eu Não deve acho que ser tão não também. diferente, não. Não. Então, se não é toda ambulância que tem médico, que a equipe que está ali, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos socorristas, precisam ter uma preparação muito boa para isso. Sim,
Porque o paciente, ele não vai, eu falo muito isso, o paciente não vai escolher que trauma ele vai sofrer a depender da ambulância, que não, meu trauma não pode ser muito grave, não, que a ambulância que eles vão mandar para mim não vai ter médico. Eu não posso me queimar tanto, não, porque eu sei que a ambulância que vai me receber não tem médicos, não. O paciente não escolhe o trauma que ele sofre. Sim. Né? A gente escolhe. Eu falo, você está escolhendo estar lá no pronto atendimento, você está escolhendo estar dentro da ambulância. Então, se você que está socorrista, que está na ambulância sem médico, você precisa ter um conhecimento muito bom, não só o que está sem médico, que está com o médico também. Acho que até para poder participar da equipe e ajudar o médico que está ali de plantão, mas se não tiver médico, mais conhecimento ainda, porque vai ser necessário fazer algum procedimento, vai ser necessário tomar alguma decisão, ter uma ideia que muitas vezes tem médico, mas, por exemplo, o médico não sabe fazer o atendimento. Então, você que está ali, doutor, o que você acha da gente fazer isso aqui? Vamos começar a fazer isso aqui nesse paciente, vamos começar a infundir aqui um volume nele, vamos passar uma sonda urinária. Esse conhecimento, o espírito do trauma é muito importante para todo mundo que está de plantão, seja na ambulância, seja no hospital, porque o paciente vítima de trauma, ele vai chegar. E como faz diferença esse preparo, né, doutor, de todos os profissionais. E isso se reflete na tomada de atitude que precisa de um reflexo medular. Exatamente. Isso que você falou me lembrou o caso do soldado Gabriel Carvalho, que a gente conversou na última vez, o policial lá de Curitiba. Inclusive, até hoje mais cedo estava falando com ele, dando os parabéns a ele, que ele recebeu uma medalha de honra ao mérito. E aí ele falava muito sobre isso, né? Que o preparo que ele faz todos os dias com o companheiro dele dentro da viatura, imaginando situações, se acontecer isso, o que a gente faz, se acontecer aquilo, a mochila dele preparar. Então, quem se prepara para estar ali no pronto atendimento tem que se preparar todos os dias para todas as situações, mesmo que o plantão esteja tranquilo. Você está lá sentado, aproveita que está tranquilo, que não está fazendo nada, vai lá mexer no carrinho, vê se não está faltando alguma coisa, repassa na sua cabeça um paciente imaginário. Se chegar um paciente grande queimado aqui, o que eu faria com ele? Qual seria o meu primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo? Tudo isso é muito importante. E, principalmente, quando você começa a fazer isso em equipe, você estimula os outros membros da sua equipe a treinarem também, a ficarem melhor, para passar menos aperto, trabalhar ao lado de uma pessoa que sabe o que está fazendo e também sabe o que você está fazendo para poder te ajudar, faz uma diferença enorme. Faz. E a gente precisa ter em mente que existem protocolos para os passos não serem esquecidos. Sim. Né? É óbvio que o protocolo precisa ser seguido, ele é padronizado para todos os atendimentos, mas essa preparação mental de uma situação, por exemplo, se eu atender se chegar um paciente queimado, o que eu vou fazer? Isso é isso que eu falei. O reflexo precisa ser medular. Medular. Se passou pelo cérebro, já perdeu tempo. Uhum. Se eu pensei para agir, já perdeu tempo. Perdeu tempo. Você tem que saber exatamente o que vai fazer quando o paciente entrar pela porta. Você já tem todos os movimentos ali só esperando acontecer quando o paciente chegar. Exato. Alessandra, muito obrigado por essa conversa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu queria agradecer muito, doutor, essa oportunidade. É importantíssima essa conversa que a gente teve aqui, porque faz muita diferença os colegas não só médicos, os colegas da equipe inteira que faz o atendimento tanto pré-hospitalar quanto hospitalar, precisam sempre de atualizações, né? E é muito bom a gente poder contar com atitudes e com reflexões, assim, como você me deu a oportunidade de expor aqui para todo mundo. Sou eu que agradeço, Alessandra, a sua disponibilidade de vir falar. Eu e os colegas que estão aqui, os que vão assistir depois, ter a oportunidade de ter uma especialista na área
alguém que trabalha com isso todo dia, trazer as suas experiências, as suas opiniões sobre o assunto do Grande Queimado. E isso aqui é muito importante. Eu tenho um amigo, o Dr. João Carlos, ele está no grupo também, é um cirurgião torácico de São Paulo, mora em Paris hoje em dia, e ele costuma falar muito isso. O momento de se conversar sobre trauma é esse aqui, né? A gente sentado, tomando um café, tomando alguma coisa, batendo um papo, é esse o momento da gente conversar, da gente tirar as dúvidas. Não na hora que o paciente chega, você pensa, tá, o que eu faço agora? Exato. Você falou, é medular, o atendimento tem que ser medular, justamente porque a gente já falou o que precisava falar, tirar as dúvidas que precisava tirar aqui nesse momento. Tamanha a importância da gente ter pessoas como você aqui no DR com DR, no 2 Trauma, justamente para trazer para a gente a sua experiência o que você faz e aprender com você. Se ela faz desse jeito e tem dado certo, vamos fazer igual. Obrigado, doutor. Agradeço demais a oportunidade. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todo mundo que participou. Se a gente não conseguiu tirar dúvidas ou esclarecer o que vocês precisassem que fosse esclarecido, ou se aparecerem outras dúvidas à medida que vocês forem assistindo ou reassistindo, manda lá no grupo, que a gente tem o maior prazer de responder e de conversar sobre trauma com vocês. Eu estou à disposição, se vocês quiserem mais detalhes, mais pormenores, eu fico muito satisfeita em poder contribuir. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, doutor. Tchau. Obrigada. Tchau.